Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, o teu caminhar, a tua casa, a tua família, teus planos, projetos, tudo que você planejar aqui na terra, que você possa entregar ao céu. Não esqueça que os planos de Deus são bem maiores do que os meus e os seus. Então, o que planejar aqui na terra, mesmo você às vezes tendo condição visível, palpável, não deixa de entregar para Deus que está no céu, intercedendo por nós e vendo tudo o que está acontecendo aqui e sempre pronto a entrar em todas as causas por nós. Os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. A palavra do Senhor vai dizer através de Isaías que assim como o céu está acima de nós, assim é os planos de Deus sobre nós. É grande, são grande, que não se compara com as coisas daqui. Então, tudo que você for fazer, coloque o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você for entregar, coloque sempre no nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de colocar o nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Às vezes você está acostumado a viver uma vida superficial, uma vida de comodidade, do qual você já sabe o script, você já sabe o que tem que fazer, porque está escrito ali já o padrão, né, do dia após dia, segunda, terça, enfim, glória a Deus, tarefas, né, terrenas, mas não deixa de entregar a Deus para que você viva os planos de Deus aqui na terra. Amém? Não seja tão tolo ao ponto de achar que não precisa fazer isso. Né? Isso é uma cegueira muito forte, do qual eu oro a Deus daqui em nome de Jesus para que tire essas escamas dos seus olhos, para que você possa ser dependente da graça de Deus, do qual já foi entregue. Um favor imerecido que nem merecíamos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que derramou essa graça entregando o teu filho na cruz. Morte de cruz e ressurreição, e hoje ele vive e reina para sempre. É essa graça que tem que superabundar na tua vida, para que seja isso o principal de todas as coisas na tua vida. Coloque Jesus como prioridade. Amém? Isso depende de cada um, irmãos. Eu falo isso aqui, né, totalmente aqui com propriedade, porque é o que eu vivo hoje. Sabe, colocando Jesus como propriedade e prioridade em todas as coisas da minha vida, porque Ele é meu dono, aleluia, Ele pagou um preço pela minha vida, aleluia, e preço de sangue, do qual me salvou, me livrou e me tirou das garras do inimigo do lamaçal, me tirou das trevas e me colocou nas preciosas luzes. Amém? Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo é a paz que hoje temos uma comunicação em espírito e em verdade com Deus, através da paz com Cristo. Temos a comunhão com Deus, temos acesso ao céu hoje, sabemos o porquê que Deus existe, a existência de Deus, por causa de Jesus. Nem conheceríamos a Deus se não fosse Jesus entregue na cruz. Antigamente éramos inimigos de Deus. Antigamente andávamos nas trevas. Estou falando antigamente, época de nossos irmãos lá atrás, antes de Cristo, que eram os profetas que levavam a palavra, os profetas que eram a boca de Deus, e andávamos todos desagarrados, tolado no lamaçal. Antes de vir o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Libertador, Cristo Jesus. Amém? Então, hoje é um privilégio você poder ser corpo, poder ser casa, poder ser um lugar do qual Cristo pode habitar através do Espírito Santo, né? Os nossos irmãos, né, das antigas, da velha aliança, eles não tiveram esse privilégio, né? Eles tinham que ir até um lugar para oferecer holocausto, né, queimar um animal ali, perdoar os seus pecados, e também quando levantavam um altar para buscar a presença de Deus, para Deus ser manifesto mediante o holocausto, que a fumaça subia com um bom perfume para o céu e Deus se manifestava ali. Era assim que acontecia, ou através de um profeta, ou um sacerdócio que entrava dentro do templo e levava as orações dos irmãos que ficavam do lado de fora, e só um entrava no templo uma vez no ano. E hoje o véu rasgou de cima para baixo, e hoje temos acesso ao Santo do Santo em nome de Jesus. Hoje temos acesso ao céu através do Espírito Santo. Hoje o Senhor habita, hoje o Senhor é casa, hoje o reino de Deus é de dentro para fora. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus pode estar em você se você quiser.
Amém? Viver uma paz com Deus por intermédio de Jesus. Temos a paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Amém? Então se esforce para estar nessa paz, se esforce para viver essa paz que é a verdadeira paz do qual Jesus diz: deixo-lhe a paz. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Às vezes você está vivendo uma falsa sensação de que está na paz. Às vezes você está vivendo uma falsa sensação de que está tudo bem. Às vezes você está vivendo uma falsa sensação de que está tudo resolvido, mas na verdade você está fugindo de se resolver. Não fuja do processo que tem que passar para poder viver uma vida com Jesus. Por mais que às vezes pareça impossível aos teus olhos, já apareceu ao meu uma vez, um dia, certa feita, achava que coisas não iam ser resolvidas, mas até o Senhor me levar na tua passagem, nas tuas escrituras, em Marcos 10, no versículo 28 e 29, que aos olhos muitas coisas parecem, aos olhos dos homens parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Não tem o que Deus não faça pela nossa vida aqui na terra, quando a gente está ligado nele. Quando ele vê que uma alma grita pela tua presença, quando ele vê que uma alma anseia pela tua presença. O próprio Jesus diz, quando sentou na mesa com um coletor de impostos, publicano, toda a raça ruim ali, todo o povo que era criticado nos dias de hoje, vamos trazer para os dias de hoje, né? Um cristão, uma vida, um pastor, um evangelista, uma vida que anda com Jesus, uma pessoa vê ele sentado na mesa de um traficante, de um agiota, de um matador, disso, aquilo, e ele está naquela mesa ali. Porém, todos que estão naquela mesa sentaram de um jeito e vão levantar de outro, porque naquela mesa tem a graça de Deus superabundando através de uma vida que está em Cristo. E se sentou um traficante, ele vai levantar ex-traficante. Se sentou um viciado em drogas, ele vai levantar um ex-viciado. Porque a mesa que Jesus está, não tem como você permanecer do mesmo jeito. Se você sentou, se você aceitou ali Cristo sentar na tua mesa, não tem como as coisas continuar andando do mesmo jeito, porque Ele transforma, Ele muda, o amor de Deus nos constrange a tal ponto da gente olhar para nós e ver, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que vida é essa que eu estou tentando levar? Correndo, ganhando, mas na verdade sou pobre, miserável, cego e nu se eu não tenho a presença do Criador na minha vida. Ah, mas eu amo a Deus, Deus é bom, mesmo você falando ou não falando, você estando com Ele ou não estando, Ele vai continuar sendo bom. O problema é Ele estar conduzindo o teu coração, o problema é Ele ser o dirigente de cada passo, de cada situação na tua vida. O problema é você largar o controle de coisas que você acha que Ele não está vendo, mas Ele vê, e Ele não se agrada aos olhos dele, é pecado. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde, que essas palavras possam ter um poder aí dentro, mediante o teu permitir, porque a palavra é poderosa, mas você tem que permitir ela entrar para ela causar um reboliço da parte do bem do Senhor Jesus Cristo, e você possa começar a andar diferente. Começando a semana, segundo dia, segunda-feira, abençoado, eu já declaro uma semana cheia das bênçãos do Senhor e a transformação de Deus na tua vida, que você possa viver o propósito de Deus, você e a sua casa. Amém? Certa feita, por volta da meia-noite, em Atos 16 ou 26, se eu não me engano, aleluia, Paulo e Silas na prisão, eu não lembro o capítulo exato, mas é em Atos, por volta da meia-noite, né? A palavra do Senhor diz que houve um vento, um terremoto ali, um vento diferente, mediante o louvor e adoração de Paulo e Silas na prisão. Aleluia. E o Senhor quebrou todas as cadeias, todas as correntes. E os carcereiros, quando viram que as cadeias estavam sendo despedaçadas, as cadeias estavam sendo abertas, quebradas, né? Toda a cela sendo aberta ali, eles ficaram em desespero. E um carcereiro chegou ao ponto de tirar a espada e tentar arrancar a própria vida, porque imaginou na cabeça dele que os presos tinham fugido. E já pensando o que o chefe, o superior a ele, ia fazer com ele. E ele arrancou uma espada, mas a hora que Paulo viu, Paulo estava dentro da cela e ninguém tinha saído. Paulo falou, não faça isso, né? Não faça isso com a sua vida. Estamos todos aqui, ninguém saiu. E ele sentiu algo que estava acontecendo dentro da cela ali de Paulo e Silas, e a hora que ele foi ver, ele já estava dentro. E Paulo trouxendo ele para fora. E o carcereiro falou o que ele precisava, né, fazer para ficar naquela tranquilidade que eles estavam ali, mediante tudo aquilo que estava acontecendo, porque eram homens de Deus que estavam louvando em meio à perseguição, homens de Deus que estavam adorando em meio às prisões,
Aleluia. Ali a prisão estava sendo natural, mas espiritual eles estavam libertos. Quem estava preso espiritualmente era o carcereiro. E Paulo falou, sabe o que você precisa fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E naquele momento ele creu. Naquele momento de angústia, quase para tirar a própria vida, com medo de sofrer ali represálias do que estava acontecendo. E tinha um homem de Deus ali. E ele perguntou, o que eu preciso fazer então para acalmar isso? Eu não estou conseguindo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Para os dias de hoje não é diferente. Pessoas chegam a níveis de desespero, de ansiedade e não, às vezes, não conseguem por causa da opressão espiritual e por às vezes não ter ali uma visão mais clara sobre o mundo espiritual, acabam achando que isso é normal ou que vai passar e acaba não passando e chegam ao ponto de tirar a própria vida, é verdade? O diabo dá um empurrãozinho. Então, sejam vigilantes com coisas que não é normal acontecer. Lance fora toda a ansiedade. 1 Pedro 5,7 é um versículo que não tem como esquecer, que é muito forte. O próprio Jesus está falando através de Pedro. Lance fora todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não queira carregar coisas, não queira empurrar pela barriga, não queira passar uma camuflagem, não queira viver uma vida de artista, encenando coisas que você não é. Procure viver a vida que Deus te entregou do jeitinho que você é, porém ligada no céu, andando aqui na terra, no caminho de Jesus. Amém? Deus seja louvado na tua vida. Estou passando aqui, irmãos, para falar. Estava meditando em Lucas 23. Quando Jesus, antes de ser crucificado, primeiro ele passa na mão de Pilatos, depois Pilatos vê a jurisdição dele e volta ele para Herodes. E Herodes, quando fica sabendo que Jesus ia cair lá na mão dele, se alegrou, achando que Jesus ia fazer sinais, ia fazer os milagres, ia fazer todas as coisas que Jesus fez na caminhada aqui na terra. Ele curou, expulsou demônio, ele fez o aleijado andar, ele fez o cego voltar a ver, ele fez o surdo ouvir. E Herodes ficou todo alegre, né? Porque falou, ele vai fazer todos esses milagres, ficou todo ansioso ali para tudo isso acontecer. Eu quero ler um versículo com vocês aqui. Vocês encontrem em Lucas 23, capítulo 23, do versículo 8 em diante. Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Por ter ouvido dele muitas coisas, muitos ouviam falar de Jesus. Jesus, por onde passava, ele arrastava multidões. Multidões o seguia por causa das coisas que ele fazia. Mas tem um problema aí, não é sobre o que ele fazia, é sobre o porquê ele veio. Aleluia, é sobre quem ele era, é sobre quem o enviou. Aleluia. Então não é só sobre o que ele faz, é sobre o que acontece se estivermos nele perseverando fiel até o fim. Amém? Ele faz, ele sempre vai fazer. Ele é Deus de milagre. Mas não foca só nisso. Esteja ligado na fonte, de onde sai, não só o que sai dela. Esteja na fonte, que a fonte não seca. Não queira só o que derrama e não queira, às vezes, submeter à vontade do Senhor para estar ligada na fonte. Aleluia. Muita gente está em Cristo, está seguindo Cristo, quer uma vida com Cristo só pelas bênçãos, né? Eu só quero o que ele faz. Mas quando fala de obediência, renúncia, a pessoa pula fora. Mas eu quero, mas não vou fazer. Então não bate, não tem bênção sem obediência. Amém? E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogavam com muitas palavras, Herodes interrogando Jesus já. Mas ele nada lhe respondia. Estavam presentes os principais sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. Então Herodes, com seus soldados, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, vestiu com uma roupa resplandecente e tornou enviá-lo a Pilatos. Voltou para Pilatos. Não agradou, não massageou o coração de Herodes. Herodes ficou bravo, porque Herodes queria ver milagre, queria ver sinal. Jesus não estava ali para fazer show. Jesus não estava ali para mostrar quem ele era, para provar algo, porque ele já veio enviado do próprio Pai, e a palavra do Senhor diz que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Aleluia. Então, se você é uma vida que vive uma vida com Cristo e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o sinal de Deus na tua vida tem que ser acompanhado. Os milagres de Deus têm que ser manifestos na tua vida, para que outros vejam. Deixa muito claro, os sinais acompanharão aqueles que crê. E Herodes estava ali pensando que Jesus ia dar ali um show para ele, a falar dos milagres, ia sentar e a dialogar com o próprio ímpio, né? Aqui deixa claro para nós, eu estava meditando no livro e refletindo, né? Às vezes a gente quer Jesus na nossa vida para fazer milagre, curar situações que tem que ser curada,
ou só expor nossos problemas, né? Não é ruim isso, você tem que expor para Jesus mesmo, mas você tem que pegar o principal motivo, o porquê ele veio, né? Você tem que se atentar o principal, o foco, o princípio de tudo, né? O porquê que Jesus veio. Não veio para fazer milagre na tua vida. Ele não veio para mostrar sinais para nós. Ele não veio para te dar coisas que você pede só para isso. Ele vai fazer, ele faz, mas não foi só para isso que ele veio. O principal foi para nos libertar, aleluia, da escravidão, para nos libertar do pecado e para nos livrar da condenação, entregando para nós a salvação, nos libertar, nos livrar e para nos salvar, nos livrar da condenação final, porque antes andávamos como ovelha desagarrada, perdido, nas trevas, até Cristo vir. Então temos que ter conosco o principal sentido do qual Deus enviou Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. A palavra não fala assim que Deus enviou Jesus para realizar seus milagres, fazer as suas vontades, fazer o que você pedir, curar suas feridas rápida, passar você pelo... Não. Deus enviou o teu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. É sobre a vida depois dessa vida. Lógico que nessa terra aqui, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer em Isaías, capítulo 1, versículo 13, se eu não estiver enganado, comerás o melhor dessa terra, mas antes vem se obedecerdes e me ouvir, se estiver disposto a obedeceres e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Sim, você tem total direito de viver nessa terra, comendo o melhor dela. Mas o comer o melhor dela não é você fora da presença de Deus e com condição de comer nos melhores restaurantes daqui, né? Fazer, viajar. Não é sobre isso. É sobre você desfrutar o que foi entregue com o melhor aqui nessa terra. Qual foi o melhor presente de tudo aqui nessa terra? A maior oferta entregue aqui foi Deus enviando o teu Filho. E você vivendo uma vida no caminho de Jesus, você já está desfrutando o melhor dessa terra. O melhor de Deus já veio, Cristo Jesus. Não confunda os banquetes terrenos, não confunda os afazeres terrenos com as coisas celestiais do céu. O melhor dessa terra, amém. Se inclui viver bem, glórias a Deus, mas dependendo da graça. Se inclui passar uma vida aqui estabilizada, em áreas ali sendo preenchidas, né? Glória a Deus por isso, mas carecendo da graça e do Espírito Santo. Então não inverta os valores, não se autorize a falar que o melhor dessa terra é o que você está fazendo aí, sendo que você não está nem no dono, né, de tudo e todas as coisas, fazendo a vontade dele, e quando vem algo sobre você, passa sobre a tua mão, por às vezes você ter condição terrena, você fala, faz e vive e fala que Deus está abençoando, sendo que você nem está fazendo a vontade dele. Isso é vontade sua, não é dele. Isso não inclui no melhor dessa terra, porque você nem está ainda com o dono de tudo e todas as coisas, para poder começar a viver o melhor aqui nessa terra. Aleluia. E o principal, o foco dessa mensagem, Herodes queria ali de Jesus que fazesse ali os sinais, a maravilha, operasse o milagre, falasse. Não, Jesus silenciou. Jesus não dialogou com o ímpio. Jesus não estava ali para mostrar nada. Jesus estava ali para cumprir o que estava escrito. Ele estava ali poucos minutos, horas ou dias antes de ser crucificado. Aleluia. Então aqui nos deixa claro que o principal foco não é os sinais, os milagres, os dons. Não, o principal foco é você ser liberto do teu pecado através de Cristo Jesus, que só Ele tem esse poder. Disse a palavra do Senhor em João, através de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o único. Você ser libertado do seu pecado, alcançando a misericórdia, e Deus te perdoa em nome de Jesus, e alcançar a salvação. Aí começa a sua caminhada aqui na terra, dia após dia, alcançando. Tô salvo, mas todos os dias eu tenho que buscar salvação. Tô salvo em Cristo Jesus, aleluia. Mas todos os dias eu tenho que me esforçar de estar fazendo o que o Senhor já escreveu a meu respeito. E já escreveu a teu respeito também, porque está tudo escrito. Não tem como você sentir para fazer, ou esperar algo acontecer, sendo que já está escrito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não está no caminho dele, é porque você não quer. Porque não tem que esperar sentir, não tem momento, e não existe eu não estou preparado. Não, Ele já entregou a vida por você e tem salvação para a tua vida.
Aleluia. Não queira só as coisas que pessoas e multidão estão correndo atrás, assim como corriam atrás de Jesus, aquela multidão, pelas coisas que ele fazia, e nunca procuraram saber o que ele era e por que ele veio. Aleluia. Então a gente, irmãos, temos que pegar o principal foco do céu que foi enviado para nós aqui na terra, a salvação. É depois dessa vida. E como que eu faço para garantir a vida depois dessa vida? Andando no caminho de Jesus, andando obediente, andando renunciando, andando largando coisas que não agradam ao Pai. Todos os dias é dia de você renunciar, todos os dias é dia de você negar-se a si mesmo, todos os dias é dia de você matar o seu eu. Aleluia. Deus não mandou Jesus para fazer milagres sobre a tua vida. Deus mandou Jesus para te resgatar da vida do pecado e te perdoar para que você alcance o lugar no céu. A morada do qual Jesus cita em João 14, a morada na casa do meu Pai, se você não for libertado do teu pecado, da vida que você anda fora do caminho de Jesus, essa morada não está para você. Aleluia. Não tem como. É nítido, no céu não entra em pecado. E a gente todos os dias aqui tem a oportunidade de ser liberto do nosso pecado. De vidas que ainda não vieram para Jesus, que estão pensando, que acham que não está preparado. Eu nunca vi isso. Aí eu falo para a pessoa, isso é uma cegueira, isso é uma seta mortal que o diabo está colocando na sua cabeça. Te colocando coisas terrenas aqui para achar que está uma sensação boa, por você ter coisas palpáveis ao teu alcance, mas você não tem nada do céu que te livra, que te liberta, que te coloca em posição. Aleluia. Não confunda as coisas daqui com as coisas de lá. O próprio Jesus diz através da tua palavra, apóstolo Paulo, em Colossenses 3, buscai as coisas do alto. Aleluia. Juntar tesouro no céu, onde a traça não come e o ladrão não rouba. Portanto, se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo no céu. Então é do alto. A gente está aqui embaixo, mas a gente vive como se fosse do alto. A gente não louva, a gente não adora. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem, aleluia. Somos peregrinos em terra estrangeira. Então eu queria frisar nessa parte, aleluia, do qual Herodes estava esperando ali que Jesus ia fazer, meu Deus, milagres. Jesus nem respondeu. Jesus estava focado no Pai que estava no céu. Jesus estava focado no propósito do qual foi entregue a ele a cumprir aqui na terra. Então esteja focado no propósito do qual já foi te confiado e não fuja do processo, aleluia. Não fique aí esperançoso só em milagres, só em bênção, só que ele tem que fazer, que não, ele fez já faz tempo. O principal, o melhor de Deus já veio, Jesus. O que eu tenho que fazer para ver o melhor de Deus? Viva no caminho de Jesus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas vão vir. Não queira inverter essa ordem. Ele tem que fazer. Eu vou fazer isso porque ele vai fazer isso. Não queira fazer algo para Deus achando que ele vai fazer porque você fez. Não. A gente quando ora a Deus, a gente quando nos coloca com Deus, não é para mudar Deus, é para mudar nós. Aleluia. Eu li um livro de C.S. Lewis, aleluia, muito forte, que fala que, na verdade, ele fez um filme, a esposa dele no filme estava com câncer, e ele orando incessantemente, continuamente, e a esposa dele melhorou. Aí chegou um amigo dele e falou assim, nossa, ela melhorou, que benção, né, glória a Deus, continua orando, né, você orou bastante. Aí ele falou assim, mas eu não vou parar de orar, porque ela melhorou, porque a oração não muda Deus, a oração muda eu. Né? Glória a Deus, né? Ela melhorou, Deus curou, mas continuarei orando, porque a oração muda eu, não muda Deus. A nossa comunhão com Deus não vai mudar o céu, vai mudar nós. A nossa comunhão, a nossa intimidade, cada vez que você se sujeita a Deus, se retira num tempo no seu dia, na tua vida, para se pôr com Deus, a mudança vai ser no teu interior por dentro e vai expor depois publicamente o que você está sendo por fora, mediante a tua entrega por dentro, no teu secreto. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. É para mudar nós mesmos, ele já fez, aleluia. Não lembra quando ele saiu do Jordão, João Batista o batizou, né? Aleluia, muito forte isso. E veio o Espírito Santo em forma de uma pomba, né, em forma corpórea, numa pomba, e ouviu uma voz audível do céu, esse é meu filho, em quem eu me comprazo, está consumado, já está feita a parte dele aqui, só toma posse e viva, mas em obediência, em renúncia, em negue-se a si mesmo, em matando a sua carne, em fugindo da aparência do mal, não andando em roda de escarnecedores, não se juntando com o conselho dos ímpios, fugindo dos pecadores. Aleluia. Deus abençoe e te guarde e cubra a tua vida, e que você possa ter o foco do que Jesus veio para fazer, do que Jesus veio para nos libertar do pecado e nos liberando a vida eterna.
Esse é o principal.